Vojvoda no Inter, que história é essa? É o momento de falar disso? Roger e Dali podem estar na corda bamba? Sobre isso que a gente vai falar após a vinheta. Tudo começou essa semana, quinta-feira, sexta mais precisamente. Acredito que foi sexta, né? Mas enfim, tudo começou essa semana quando saiu a informação do jornalista argentino Juan Pablo Deolé, que o Vojvoda seria um nome favorito aí para a direção do Inter, e que se o Inter na próxima semana cair pro Fluminense, né? Essa semana agora vai ter jogo de novo. Se o Inter cair pro Fluminense nessa semana no jogo da volta, Roger Machado e D'Alessandro serão demitidos e o Vojvoda seria o nome aí que o Inter ia buscar. Essa é a informação dele. E aí alguém pode se perguntar, mas ele é argentino? Por que essa informação não vem de jornalistas daqui do Rio Grande do Sul? Cara, ele é um jornalista argentino, o Vojvoda tá nesse mercado também, então eu acho que é normal ele ter alguma informação sobre o Vojvoda. O Vojvoda, né, é argentino, o Vojvoda não é um treinador brasileiro. Eu acho que o Vojvoda poderia estar aberto também ao mercado sul-americano, não só ao mercado brasileiro. Então acho que é normal ele saber. Há tempos atrás ele tinha falado outras coisas, né? Se eu não estou enganado, ele que falou de algum jogador que veio pro Inter, não lembro se era o Borré, se era o Valência. Então, ele pode ter essas informações. Aí jornalistas daqui falam, né? Eu já vi alguns dizerem que pessoas do Inter negam isso, que é óbvio, né? É óbvio que vão negar. Me diz uma vez que negaram e não aconteceu. Muitas vezes, não só no Inter, no futebol como um todo, diretores negam e acontece, né? O que eu acho, tá? Eu acho que tudo é possível, na verdade, tá? Eu acho que tudo é possível, porque assim, pra mim, a direção do Inter... mas se a direção do Inter fazer isso, faltando tão pouco tempo pro jogo contra o Flamengo, ela não tem nenhuma convicção. Se a direção do Inter tirar o Roger e o D'Alessandro caso caia na Copa do Brasil, ou só o Roger, e trazer o Vojvoda, ela não tem nenhuma convicção, porque o Vojvoda é um jeito completamente diferente do Roger, que... Vamos lá? Essa mesma direção já teve Miguel Ángel Ramírez, Diego Aguirre, Medina, Mano Menezes, Kudê e Roger. Assim, é uma direção que foi de Mano Menezes para Kudê. E aí de Kudê para Roger. Eu acho que a direção já mostrou que é capaz de fazer isso, né? Eu acho que a direção já mostrou que tem capacidade para fazer isso. É cedo para falar sobre isso? É o momento para discutir sobre isso? É que, cara, pra mim, o grande problema do Inter não é só o Roger, entendeu? Eu acho que o Roger tem a sua parcela de culpa, tem os seus problemas e errou. E talvez o maior erro do Roger foi na gestão de grupo, onde ele, talvez por medo de perder jogadores ou por medo de perder o grupo, sei lá, defendeu demais, se abraçou demais, defendeu muito, não chegou como era para chegar no cara, continuou dando chances, dando oportunidades, porque senão podem ficar brabo com ele ou coisa assim. E o que me parece às vezes é muito isso, entendeu? Não tira o Thiago Maia, mantém. Não tira o Bruno Henrique, mantém. Não ousa. Continua dando as mesmas chances pro Valência. Não tenta alguma coisa diferente. Não tenta nada de diferente também. Eu não vou falar do Bernabé porque o Inter não tem opção pro Bernabé. Mas, sabe, não tenta nada diferente ali. Alguma formação diferente. Se agarrou nos dois volantes. Tem que ser sempre Thiago Maia e Bruno Henrique. Não tenta colocar o Luiz Otávio, sabe? Eu acho que esses foram os erros do Roger. E também nas coletivas, muito... não faz meia culpa. Cara, a coletiva do Roger pós-Inter e Fluminense foi constrangedora. Ele discordou dos repórteres que disseram que o Inter foi dominado pelo Fluminense e ficou pior que o Fluminense. Ele discorda quando um repórter pergunta, eu não vou lembrar o nome agora do repórter, mas um repórter pergunta que o Inter perdeu nos dois, se eu não estou enganado é o Sonda, não lembro, mas os dois jogos pro Fluminense, perde no Beira-Rio no Brasileirão e perde nesse, e o Roger diz que não viu que o Inter foi que o Fluminense foi superior nos dois jogos. Depois quando o Jairo Vinck faz uma pergunta, né, também ele discorda do Jairo Vinck, e muitas vezes ele fala, né, da falta de ritmo, e daqui a um pouco fala do calendário lotado. Eu acho que esses também foram problemas do Roger, a falha na comunicação. E é claro, aí tem uma coisa que não é culpa do Roger, que são os erros da direção, que não contratou como deveria, que teve aí meses e meses para trazer
um lugar camisa 5, teve desde o começo do ano a gente falando dos problemas na lateral, que deveria contratar zagueiro, né, que poderia contratar até mesmo alguém para disputar no ataque, e a direção não trouxe nada. A direção trouxe o Alan Rodrigues, que sim, foi anunciado agora em coletiva, mas não vai poder jogar o jogo da volta da Copa do Brasil. Então é um jogador pro futuro, não é para agora, é o que dá a entender. Entende? O D'Alessandro também, eu acho que ele se agarrou muito também na direção, sabe? E o D'Alessandro a gente tá vendo ele mais combater a imprensa e as críticas da imprensa do que em si fazer aquela função que a gente esperava dele, né? Então se o D'Alessandro fosse sair agora, e eu não gostaria, porque eu gosto da ideia de ter o D'Alessandro no Inter, eu acho útil demais. Mas se o D'Alessandro fosse sair agora, seria uma passagem frustrante, decepcionante dele, né? Onde a gente tinha uma expectativa e foi completamente errada. Então o que eu acho, né? Não acho que é errado esse repórter argentino ter essa informação, eu acho que faz sentido. Ele já deu outras informações sobre o Inter, é de um Vojvoda que está no mercado que o pessoal lá da Argentina pode ficar informado, porque daqui a pouco ele pode treinar um clube de lá também. O que a gente sabe, óbvio que os diretores do Inter vão negar, óbvio que os dirigentes do Inter vão negar, mas eu sempre vou ficar com esse pé atrás porque a direção do Inter não tem convicção. A direção do Inter já tirou Mano por Kudê, já tirou o Kudê pro Roger, seria a mesma coisa agora. Talvez a diferença do Vojvoda pro Kudê é que o Kudê já era do Inter. O Kudê, ele vem no momento onde ele já conhecia o Inter, já conhecia o Barcelos, já tinha uma amizade com o Barcelos. Já o Vojvoda não conhece o Inter, pelo menos pelo lado de dentro. Não conhece os jogadores do Inter, não conhece talvez tanto a aldeia aqui, como falam, a cultura daqui, o que é um Grenal. O Vojvoda conhece o futebol brasileiro? Sim, conhece, mas não o Inter. Então, talvez isso pode fazer com que a direção não traga ele. Não é a mesma coisa que trazer o Kudê, entendeu? E também ele vai vir, mas vai ter time porque ele quer, entendeu? Então são essas coisas. E outra, e se ele vier também, o Inter já vai estar fora da Copa do Brasil. Será que ele vai vir para quê? Para passar do Flamengo na Libertadores? Entendeu? Então, só que por que eu acho que tem milhares de impeditivos pro Vojvoda vir? Mas também não acho impossível, por causa da direção do Inter. Quem conhece a direção do Inter não pode achar impossível. Não pode achar que é impossível deles fazerem isso, tá? Mas também pode ser cedo para falar disso, porque se daqui um pouco o Inter faz uma remontada lá no Rio de Janeiro, vira o jogo, né? Acaba essa discussão. Só que assim, cara, eu acho muito difícil, tá? Amanhã tem Inter e São Paulo, 8h30 da noite. Eu nem vou falar tanto sobre esse jogo nesse vídeo. Vamos falar mais amanhã. Não sei o que o Inter pode fazer contra o São Paulo para tentar mostrar um bom futebol, porque o São Paulo tá começando a melhorar com o Crespo. Ganharam do Fluminense, mas também não vive uma boa fase. Não acho que é um jogo pro Inter. Se o Inter, sei lá, ganhasse de uns 3-0, não, convence. Legal. Mas não acho que é para acontecer isso. Vamos ver se o Inter vai entrar sem vontade, vai errar muito, ou se o Inter vai fazer um jogo bom, ganhando. Se o Inter conseguir fazer um jogo bom, focado, se repetir os mesmos erros, ainda ganhando por 1-0 que seja, passa uma impressão, tá, dá para tentar tirar alguma coisa e ganhar ali. Agora, se o Inter amanhã começar errando, dando recuo, e o atacante do São Paulo marcando gol, errando marcação, se distraindo, passando 20 minutos sem fazer nada na partida, não vai ter mudado nada, né, do que aconteceu. Então é difícil imaginar, a gente já falava aqui, o Inter não mostrava uma evolução de longo prazo. A longo prazo isso não vai dar certo. Pode dar certo num jogo contra o Vasco, pode dar certo esses jogos arriscados num jogo contra o Vitória, mas e a longo prazo? Contra o Fluminense, então foi um jogo muito ruim do Inter, né? Então é difícil, cara. Eu vou estar torcendo, óbvio, né? Eu sou colorado, a gente vai estar aqui fazendo vídeo pós-jogo, mas eu sinceramente acho muito difícil do Inter passar do Fluminense jogando o que está jogando. Precisa ter uma reversão, precisa ter uma mudança às vezes até anímica, uma mudança por parte do Roger, uma mudança no vestiário, sabe? É jogo pro D'Alessandro tá lá, uma mudança também do que o D'Alessandro, uma mudança no elenco. Não pensar que tem que ser o Inter contra a imprensa, tem que ser o Inter contra ele mesmo, contra os seus próprios erros. Vai acabar com seus erros e vai pra cima, que também é uma obrigação dos jogadores, né? Eles não são heróis se ganhar a quarta, é uma obrigação deles. Eu lembro que quando o Kudê chega, o Inter ainda tinha um jogo contra o River, né, para acontecer. O Kudê tinha 2 semanas para fazer o Inter passar do River Plate. Muita gente disse que isso que ia definir se o trabalho dele ia seguir ou não. Que é até um exagero, porque o Kudê recém tinha chegado, não tinha culpa do que o Mano tinha feito. A mesma coisa se o Vojvoda vem. Se o Vojvoda não vem com uma mochila. Ele vai acabar pegando a mochila desses problemas do Inter, mas a culpa dos erros não são dele. E aí o que diz que ele poderia passar do Flamengo? Ou então, se a direção do Inter só fosse demitir o Roger, caso o Roger daqui a um pouco não passe do Flamengo, também não tem muito o que fazer mais no resto do ano. Aí eu acho que o Roger dá conta de deixar o Inter na Libertadores, né? Eu acho que se fosse pensar em alguma coisa, seria pro ano que vem, não sei. Porque assim, ó, se cair do Flamengo, o que vai sobrar pro ano? É ficar no G6. E eu acho que o Roger consegue deixar o time no G6, G7, entendeu?
Enfim, pra mim é uma pena se o Roger sair, porque eu tinha muita expectativa no trabalho do Roger. Em determinado momento, eu achei que, cara, realmente, o Inter achou o cara que vai dar uma nova cara pro futebol do Inter, uma nova vida pro futebol do Inter. Sabe, quando ele ganha o Gauchão ali, acho que tava todo mundo, né? Quando ele tem aquela grande arrancada em outubro do ano passado, novembro do ano passado, tava todo mundo também. Por isso, talvez a decepção, como pode, né? Um trabalho que foi tão bem, começar mal esse ano, pelo menos depois do Gauchão. O Inter no Brasileirão não aconteceu. Aí é muitas lesões, aí é a direção que não repõe as lesões, aí é polêmicas no extracampo no elenco, aí parece que é o Roger que perde também, por medo de perder o grupo, não faz o que talvez ele mesmo já fez, que foi inventar, mudar o time, e se abraça nos nomes X, Y, e parece que esses nomes X, Y, se abraçando neles, ele vai perder abraçado. Aí é o D'Alessandro só rebatendo na imprensa, é a direção que não vai nos jogos, é o Inter passando fiascos, e a direção parece que parou lá em outubro do ano passado, ou que parou na final do Gauchão e tá tudo bem, e como se fosse o suficiente, entendeu? E provavelmente caindo repentinamente nas Copas. É mais uma decepção que acontece, daqui a um pouco talvez não tenha mais nem clima pro Roger. A diferença do Roger, eu acho que a negação da torcida não é tão grande quanto era em outras épocas. Por exemplo, quando era o Kudê, tava todo mundo fora Kudê, fora Kudê. Acho que até o Mano tava mais insustentável. Talvez por ainda ter o jogo da volta do Fluminense, ou ainda ter uma Libertadores ali, eu acho que não está tão insustentável ainda. Mas já é mais do que estava antes, tá? Antes a gente não tinha tanto quanto a gente tem agora, gente querendo a saída do Roger. Eu acho que agora tá mais, tá? Então eu não sei. Outra coisa também sobre o Vojvoda é que o Santos está interessado nele. Então acho que se daqui a um pouco o Inter quiser manter o Roger depois da Copa do Brasil, talvez o Vojvoda nem vai vir, porque já vai ter ido para outro clube. Porque o Santos, por exemplo, está interessado nele. O Santos tem o Kleber Xavier aí que muitos já queriam que ele tivesse saído há muito tempo, e ele ainda tá lá, mas o Vojvoda é um nome favorito pro Santos. Eu achava que o Vojvoda ia ir pro Corinthians, porque o Corinthians estava mal, mas agora o Corinthians ganhou na Copa do Brasil. Mas vai que o Corinthians cai na Copa do Brasil na quarta, tomando uma virada do Palmeiras. Não duvido que o Dorival não sai lá. E se o Dorival sair, o Vojvoda é fortíssimo pro Corinthians também. Então não é assim. O Vojvoda ele pode ter sido sim procurado pelo Inter, pelo menos para alguma sondagem, mas daqui a pouco tem Santos, tem Corinthians. O Corinthians eu tô dizendo hipoteticamente, porque se o Corinthians passa na Copa do Brasil, eu já acho que nesse momento não também. Né? O Corinthians, tipo, há 2 semanas atrás estavam discutindo a permanência do Dorival, e agora, por exemplo, o Corinthians ganhou na Copa do Brasil. Mas o mesmo Corinthians que foi campeão paulista com o técnico saiu também, né? E isso é muito louco no futebol. Não é só o Inter que às vezes tem essas coisas de mudanças do nada. Então por isso eu não duvido de nada, tá? Eu não duvido de nada. Do mesmo jeito que eu acho que pode não acontecer, eu acho que pode acontecer. Conhecendo a direção do Inter, eu não duvidaria de nada. Eu não descartaria 100% a saída do Roger, não. Que seria uma pena, repito, porque eu tinha muita esperança no trabalho dele, do Alessandro, então. Mas eu não duvido de absolutamente nada se tratando aí do Inter. Agora, o que a gente sabe são essas informações aí, que o jornalista argentino falou, a versão dos repórteres aqui do Rio Grande do Sul dizendo que os diretores negam. Mas o que a gente sabe, na verdade, é isso aí. Talvez esse vídeo é muito mais, talvez até opinião, né? As informações são essas aí mesmo. Mas opinião minha mesmo, eu não duvido de nada. Talvez muita gente vai dizer, não vai acontecer. E tá todo mundo no direito de achar que não vai acontecer. Ou porque o Vojvoda seria arriscado trazer um técnico que não conhece o elenco, que não conhece o Inter. Tá legítimo a sua opinião também. Quem acha que não vai acontecer, beleza. É o que eu acabei de falar. Se daqui a um pouco o Inter mantém o Roger depois da Copa do Brasil, o Vojvoda já vai ir para outro clube. Mas eu não duvido de nada. Não duvido de nada. E também o Vojvoda é um nome forte do mercado, né? Porque eu acho que ele fez um bom trabalho no Fortaleza. Só que o Fortaleza é uma coisa, o Inter é outra. Só que também a gente só vai saber se ele vai fazer num clube como o Inter o que ele fez no Fortaleza se ele ir, né? Muita gente diz, não, mas é porque ele nunca treinou um Corinthians, um Palmeiras, um time onde vão pressionar ele para ser campeão necessariamente de uma Libertadores. Mas eu acho que o Vojvoda no Fortaleza, inclusive, ficou muito tempo. Eu acho que fez o que podia. O Fortaleza já vive um outro momento. Mas eu acho que o Vojvoda ele fez um trabalho histórico no Fortaleza. Histórico. Né? Não duvido que ele é um nome que possa voltar lá um dia. Mas vamos ver esses próximos capítulos dessa novela. Amanhã tem jogo do Inter. O que pode acontecer, né? Mas a torcida eu não vejo muito animada também. Mas é isso.